Graça e paz, amados. Eu não estava pensando nisso, mas como é o momento de apresentar testemunho, eu vou dar um testemunho também. Deus é bom o tempo todo, porque essa é sua natureza. Irmãos, quando recém-casado com minha esposa, quando programamos a família, dizemos, quantos filhos vamos ter? Talvez vamos ter 3. E aí veio primeiro Esther, depois veio Raquel, e quando nós fomos fazer a matrícula na escola das 2 filhas, nós vemos o preço a pagar mensalmente e dissemos, olha, amor, o terceiro vai ficar sem efeito. Porque a prioridade era investir na educação das nossas filhas. E Deus nos abençoou. Investimos todo o nosso esforço na formação das nossas filhas. Graças a Deus, nossas filhas estão formadas. Uma está casada, bem casada. A Esther vai casar agora em setembro. E já está também com o seu apartamento. Mas nesses tempos atrás, nós orávamos a Deus, Senhor, nós queremos um lar. Quando eu saí do Uruguai com a minha esposa Marilene, nós saímos do Uruguai e eu estava fechando a porta do apartamento, da casinha que eu construí lá. Eu digo, Senhor, eu estou indo para uma terra, para um povo que eu não conheço, que não é meu povo, que não é minha nação. E eu tenho aqui um lar, Senhor, eu construí um lar para construir minha família. E Deus falou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo e disse, eu vou te dar um lar. Eu entrei no carro, eu fiz essa viagem de quase 2.000 quilômetros do Uruguai até Campinas. E eu digo, o Senhor vai me dar um lar. Eu estava pastoreando na cidade de Jabuticabal, na igreja, e eu lembro, um irmão chegou um dia e disse, Pastor Martim, ora para Deus me dar uma casa. É isso que você quer, irmão? Então vamos orar. Acabou o culto, oramos, Senhor, teu servo está querendo uma casa. Providencia para ele uma casa. No domingo seguinte, esse irmão vem radiante para a igreja. Pastor, eu quero dar o testemunho. Que testemunho, querido? Primeiro fala comigo. Deus me deu a casa. Eu digo, glória a Deus. E ele deu o testemunho para a igreja que Deus deu uma casa para ele. Era uma casa de cobre, mas mesmo assim uma casa com terreno. E ele, quando testemunhou isso, veio outro casal, outro irmão da igreja, e falou, Pastor Martim, ora também para Deus me dar uma casa. Eu digo, oh, glória. E orei para o irmão, Senhor, teu servo quer uma casa. E no domingo seguinte, esse irmão veio radiante. Que foi, irmão? Quero dar meu testemunho também, pastor. Fala comigo o seu testemunho para ver se vai passar. Pastor, Deus me deu uma casa também, pastor. Eu digo, que tremendo. E é assim, queridos. Só que para a casa que Deus me prometeu quando eu saí do Uruguai, até hoje, ela demorou 30 anos para chegar. Mas o que quero dizer com isso? Que Deus continua sendo fiel, queridos. Nós tínhamos programado com minha família que íamos preparar nossas filhas para o futuro melhor. E nós fizemos isso. Quando acabou esse período, eu disse, bom, agora eu vou te dar a casa. E eu lembro que nesses dias atrás, a minha esposa orando a sós com Deus no seu tempo, ela falava assim, Senhor, quando eu sair deste lugar aqui que eu pago aluguel, eu quero ir para um lugar, Senhor, uma casa assim, um apartamento, Senhor. E eu te peço uma coisa, Senhor, que nesse apartamento ele tenha ducha, Senhor, de água bem quente. E Deus deu para ela uma ducha com água bem quente, queridos. Deus se preocupa conosco, queridos, nos nossos mínimos detalhes. Nada passa despercebido de Deus, porque Deus olha nos mínimos detalhes. Nesta manhã, queridos, o pastor Vitor me convidou para estar aqui e para trazer uma palavra através do livro de Neemias. Abra você que trouxe sua Bíblia em Neemias. E eu vou falar alguns versículos somente deste livro, Neemias capítulo 3.
Se fala sobre os construtores do muro, né? Nós vamos ler, eu quero ler para que você leia comigo, o versículo 1 e o último versículo do capítulo, que é o 32. Encontrou aí Neemias, capítulo 3. Nós estamos aqui, a igreja vive, e eu acompanho de perto também, por a construção do novo templo. Quem está vibrante com isso? Quem está nessa expectativa? Queridos, isso deve ser uma expectativa, isso deve ser um alvo da igreja, né? Porque isso vai ser algo logístico para a vida da igreja tremendo. Eu creio que muitas pessoas, muitas famílias talvez deixaram de vir congregar a este lugar aqui por o simples fato de ficar longe para eles. Mas quando abrirem naquele lugar ali, onde está os pilares do templo, quando vocês prepararem aquilo ali é um lugar estratégico, onde muitas pessoas passam, e muitos hão de ir ali, encontrar abrigo, encontrar um refúgio. Então devemos, como igreja, queridos, colocar como um alvo. Mas eu quero falar nesta manhã sobre Neemias, capítulo 3. Eu quero falar em partes também, a maior parte disso. Eu quero falar sobre a parte espiritual. Trazer os construtores do muro para nós fazer uma aplicação espiritual. O que tem de espiritual para nossas vidas, o que tem de espiritual para a minha família. Amém, queridos? Porque quando eu olho para a minha família, eu sempre estou pensando, Senhor, como eu preciso ser melhorado, como eu preciso ser restaurado. Vezes tras vezes, quando estamos em casa, durante a semana, raramente isso acontece, porque está Esther, porque estão os filhos, mas quando minha esposa e eu estamos sozinhos, a minha esposa, ela quer me enquadrar. Quantas vezes a sua esposa enquadra você em casa? Dá uma enquadrada em você. A minha esposa me enquadra. E ela quer dar uma enquadrada e dizer, como está o nosso relacionamento? Como está você? Por que você está assim? Por que isto? Por que aquilo? E a esposa cheia de enquadrar e devemos dar graças a Deus, porque temos uma mulher assim do nosso lado que nos dá uma enquadrada. Né? Porque o homem precisa ser enquadrado, querido, porque senão ele se acomoda na situação e o negócio desanda. Pero graças a Deus. E nós vamos ver aqui o versículo 1 e o versículo 32 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no estou lendo o capítulo 1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, consagraram-no, assentaram as suas portas e continuaram até a torre do Sem, até a torre de Hanel. Agora o versículo 32 diz: e entre a câmara superior, que dá à esquina da porta das ovelhas, repararam os ourives e os comerciantes. O que quer dizer isso para começar? Que o povo começou a trabalhar, a restaurar sobre a porta das ovelhas, e quando chegou no final de todo o muro, eles reconstruíram até onde? A porta das ovelhas. Reconstruindo juntos o que está em ruínas. Se podemos colocar um tema aqui, queridos, é sobre reconstruindo juntos o que está em ruínas. E o tema central da obra de Deus, ela avança quando o povo de Deus se une, assume suas responsabilidades e começa a restauração a partir de onde? Da sua própria casa. Queridos, reconstruir sempre, nossa casa sempre vai estar precisando de reconstrução. Falando da nossa vida familiar, falando dos nossos laços de esposo e esposa, de pai e filhos, vão sempre estar precisando, queridos, porque o prato preferido do nosso inimigo é destruir o quê? A família. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, estar atentos,
para salvaguardar o que Deus nos deu de maior bênção. É nossa família. O contexto deste livro aqui, queridos, está falando sobre Jerusalém. Ela estava destruída, ela estava desprotegida, e o povo vivia sobre grande humilhação. Aí Neemias, o profeta Neemias, ele recebe uma visão de Deus para reconstruir os muros, e não somente os muros, mas reconstruir os muros e as portas. O desafio aqui neste capítulo 3, queridos, de Neemias, à primeira vista, está no capítulo, aparece, queridos, se você lê, está em sua casa e começa a ler o capítulo 3, vai parecer algo cansativo. É nome, é isto, é tantos nomes, tantas famílias, e você diz assim, de onde leva isso? O que apresenta isso? Pero este capítulo aqui, ele revela o segredo logístico e espiritual do maior esforço coletivo do Antigo Testamento. O maior esforço coletivo de um povo, em uma causa em comum. E diz que os muros de Jerusalém, eles foram reconstruídos num tempo recorde, 52 dias. Sabe por quê, queridos? Porque havia famílias comprometidas com aquilo que necessitava ser restaurado, com aquilo que estava em ruínas, com aquilo que era chacota para as outras pessoas, chacota para os outros povos. O povo de Israel estava sendo disso, estava sendo menosprezado, estava sendo rejeitado, estava sendo humilhado por os povos ao redor. Por quê? Porque seus muros tinham sido queimados, as portas tinham sido queimadas a fogo. Senhor, e aqui nós vemos um povo, queridos, e nós podemos nos perguntar nesta manhã, como um grupo onde Deus nos reúne como sua igreja, podemos nos perguntar, o que acontece quando a igreja decide parar de olhar para as ruínas e começar a trabalhar juntos? O que acontece quando paramos de olhar para as ruínas? O que seriam ruínas, neste caso, na vida da igreja? Pastor, o nosso grupo, nós não temos um grupo forte para cuidar de jovens. Pastor, nós não temos um grupo forte e saudável para cuidar dos adolescentes. E começamos a olhar e a murmurar e a falar daquilo que nós não temos. Isso tem ruínas. Isso não está bom. E nós começamos a olhar para aquilo que está em falta, para as nossas fraquezas, para aquilo que nós não temos muita força. Mas quando nós começarmos a nos colocar na presença de Deus, e podemos dizer, Senhor, eu posso ser essa igreja que eu quero, Senhor. Se você começa a olhar para aquilo que não está forte, que não está bem, que não está andando bem, você pode se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu vou me posicionar e eu vou começar a andar e a viver a vida de acordo com aquilo que eu quero que a minha igreja seja. Se eu quero que a minha igreja seja uma igreja cheia de Deus, eu vou ter que ser esse homem e essa mulher que tenham uma vida cheia de Deus. Como? Andando em direção ao que Deus tem. A primeira parte a ser restaurada foi a porta das ovelhas. Olha o significado espiritual que isto tem, queridos. Foi restaurada a porta das ovelhas. Aqui é uma aplicação espiritual muito importante aqui. O trabalho começou com um posicionamento dos sacerdotes. O sacerdote Eliasibe com os sacerdotes seus irmãos. E eles começaram a restaurar a porta das ovelhas. Ou seja, era a porta de entrada dos rebanhos para o culto do templo, que estava vinculado com os sacrifícios e com a adoração a Deus. Começar, em primeiro lugar, se começar a restaurar nossa família, começar a restaurar aquilo que Deus quer em nosso relacionamento familiar, o que tem que ser?
em primeiro lugar, começar a restaurar nosso relacionamento de adoração a Deus. Quem eu sou diante de Deus. Há pessoas que estão muitas vezes querendo que Deus restaure. Senhor, restaura a minha situação financeira. Restaura isto, restaura tantas coisas. Quando a sua vida de adoração a Deus está em frangalhos. A sua vida como homem e mulher de Deus não anda bem. Então a primeira porta foi a porta das ovelhas, onde entravam as ovelhas para o sacrifício. Queridos, em primeiro lugar, temos que entender quem nós somos diante de Deus e como nós estamos. Como eu estou como homem e mulher de Deus. Como está a minha vida. Deus não vai fazer nada além se você não começar a restaurar a sua vida com Deus. A restaurar o seu coração. O que você vai sacrificar ao Senhor? O que você vai entregar ao Senhor? Muitas vezes o povo de Israel pecou e deram lugar ao inimigo entrar e destruir. E destruíam, sabe o que eles destruíam em primeiro lugar? O templo. E destruíam o altar de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo sabia que dali daquele lugar vinha todo o vigor, vinha todo o esplendor, toda a força da nação de Israel. E eles queriam destruir o altar, onde o povo de Deus se aproximava para adorar a Deus. Talvez, queridos, o altar do teu coração está precisando ser restaurado. Você começar a restruir, a edificar e a pôr as pedras necessárias para restaurar o altar do teu coração, onde você vai sacrificar sacrifícios de louvor ao Senhor. E não vai colocar qualquer sacrifício, porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que nós somos os sacerdotes desse templo. Nós somos o templo e nós somos o sacerdote. Para quê? Para oferecer ao Senhor. Deus não vai aceitar nada daquilo que você venha a sacrificar no altar, antes que você sacrifique a sua própria vida, como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Deus olha para você. Há pessoas que vêm para a igreja muitas vezes, ou não vêm talvez, porque dizem, se vou lá na igreja, Deus vai me pedir dinheiro, eles vão pedir dinheiro. Irmão, fica com o seu dinheiro em casa, ou fica onde for, porque Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. Deus olha para o teu coração. Deus olha lá por seu íntimo. Deus é dono de todas as coisas. Ele quer que você entre e prepare o seu coração para sacrificar você mesmo. Quando você entra ali e começa a se sacrificar e a dizer, Senhor, eu sou o sacrifício. Eu estou aqui para me consagrar ao Senhor. E é um sacrifício vivo. Tem diferença com aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento colocavam o altar, amarravam o cordeiro ali e matavam o cordeiro, e o cordeiro já não podia fazer mais nada. Hoje, no altar que somos nós, o nosso coração é um sacrifício vivo, que sou eu, que é meu eu, que é a minha vida, que é meu caráter, que é a minha forma de ser. Eu estou ali. E quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão apertando, quando os problemas vêm, a situação, ou a enfermidade, ou as lutas, seja lá o que for, eu permaneço no altar me consagrando ao Senhor. Quando as coisas vêm difíceis, eu não desço do altar.
porque eu já estou ali me sacrificando ao Senhor. A minha vida é uma forma de adoração ao Senhor. Quando eles consagraram, quando eles colocaram ali a porta das ovelhas, eles consagraram a porta. Se você olha, estuda este capítulo 3, a única porta que, de todas as outras que foi consagrada, a única porta que foi consagrada foi a porta da entrada das ovelhas. A porta da entrada da adoração, querido, do sacrifício da adoração. Aí, queridos, começaram ali a se consagrar. O que estava dizendo isso? Que eles estavam sinalizando que eles tinham um propósito correto. Eles estavam num propósito correto, que era tornar um culto a Deus. Quando nós andamos no caminho certo, para nos sacrificar ao Senhor, para nossas vidas diante de Deus, restaurando nossos muros, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida está sendo um culto de adoração ao Senhor constantemente. Amém, queridos? A minha vida está sendo um culto de adoração ao Senhor. O que eu faço é um culto de adoração ao Senhor. Eles restauraram, o que diz aqui? Restauraram os muros. Muros têm a ver com o nosso coração, restaurado na presença de Deus como verdadeiros adoradores. Quando nós viemos para a casa de Deus para adorar, viemos na empolgação de querer entregar o nosso melhor, de ser vibrantes. E não ser torcedor corintiano que vibra com o Corinthians e depois, quando chega para adorar a Deus, está morrendo. O que é isso? Eu falo para o meu genro: eu quero ver você adorando a Deus do mesmo jeito que você grita um gol do Corinthians. E eu, opa! É isso, queridos, quando nós gritamos por um gol do nosso time e ficamos até sem voz. Por que nós não agimos na nossa adoração ao nosso Deus, vibrantes, até dizer: Senhor, Tu mereces o meu melhor. Tu mereces, Senhor, toda a minha empolgação. Tu mereces, Senhor. Eles começaram aqui desde no princípio de tudo que era necessário. Muitas vezes, queridos, nós não podemos oferecer nada a Deus enquanto não tenhamos oferecido nós mesmos em sacrifício. Mas para isso, muitas vezes, temos que começar a restaurar os muros, que foram muitas vezes destruídos. Por quem? Nós mesmos, muitas vezes, destruímos os muros que cercam nossa família, que cercam nossas vidas. Nós mesmos, muitas vezes, somos os culpados. Muitas vezes nós queremos culpar, porque o inimigo se levantou por tantas coisas. E nós, muitas vezes, damos brecha para isso. Nós começamos a murmurar. Começamos a falar, e falamos do irmão, falamos disso, falamos de tudo aquilo que são ruínas, que são portas fracas, e nós começamos a murmurar. Senhor, mas tenha cuidado. Nós falamos dos escombros e das ruínas, mas, queridos, nós temos que olhar, como o pastor Vitor leu no começo aqui do culto nesta manhã. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Deus tem feito, quando as coisas estão difíceis, não olhe somente para a ruína que está se estabelecendo. Olhe e diga: quão grandes coisas o Senhor já fez em minha vida. Amém. E se a luta está aí, se a provação está aí, permaneça firme. Deus tem um propósito, Deus não perde oportunidade. Se a luta está forte aí, então creia, meu amigo, que é momento de redobrar o tempo de joelho na presença de Deus, na palavra de Deus. Examine-se a si mesmo e comece: Senhor, o que está de errado na minha vida? Não necessariamente tem que ter coisas erradas para as lutas vir ou se estabelecer, mas muitas vezes nós temos que nos examinar-nos a nós mesmos. Nós vemos aqui nesta passagem, neste livro aqui, neste capítulo, o método de trabalhar
Como que o povo de Israel construiu os muros em 52 dias? Eles seguiram um bom líder. Eles seguiram um bom líder. Homens fiéis a Deus, que têm bom testemunho, verdadeiros. Ontem um pastor amigo meu me chamou, pastoreei 5 ou 6 anos com ele em Jabuticabal, e dos temas que ele falou é que, pastor, está chegando gente na igreja, tem chegado tanta gente na igreja, e nós agora estamos abrindo um trabalho numa cidade vizinha aqui, e ele diz assim: Martim, você não sabe os escândalos na igreja, na cidade. Não só na cidade que nós temos, mas nas cidades vizinhas. Escândalos. E ele diz assim: é terrível porque os escândalos estão vindo por parte da liderança. Se eles não estão envolvidos com problemas financeiros da igreja, estão envolvidos com mulheres. Eu digo, que triste. Porque as ovelhas começam a se dispersar. Mas eles encontraram ali uma igreja, a Igreja Batista Livre em Jabuticabal, uma igreja onde tem homens de Deus, homens fiéis, e estão prontos para acolher essas pessoas. Queridos, nós devemos seguir homens bons. Deus tem colocado, está levantando o pastor Vitor aqui, e Deus está trabalhando no seu coração, e Deus está trabalhando e preparando a sua vida para tudo o que Ele quer através desta igreja, e que Ele vai fazer nesta igreja. Deus está fazendo isso, seguir homens de Deus. E como que esses chegaram? Ah, meu amigo, você acertou, hein? Ele é São Paulino, ele é... O que este homem, os sacerdotes fizeram? Eles começaram a usar todo tipo de talentos. Todo tipo, eles começaram a olhar para aquilo que eles tinham em mão ali. Muitas vezes, queridos, para restaurar e para fazer o que Deus quer fazer, nós ficamos olhando e pensando: Senhor, atrai gente para nós, traz muita gente, traz isso, traz aquilo. Preste atenção e abra bem os ouvidos, queridos. O que Deus vai fazer nesta igreja, Ele vai começar a fazer através de você. E se vão construir aquele salão lá, onde estão construídos os pilares da igreja, não fique esperando chegar muita gente, homens de posses. Irmãos, Deus vai começar e Deus vai fazer, Deus vai usar e levantar você. Deus vai levantar você. E quando você diz, e olha para isso, e você sinta-se privilegiado. Sinta-se um homem e uma mulher e uma família e dizer: olha, Deus nos deu isso, é porque Deus vai suprir todos os recursos e todas as necessidades. Se nós temos, não sei quantos tijolos, quantos blocos tem lá, se tem 2.000, se tem 2.000, começa a levantar e assentar esses 2.000 blocos, ou 1.500, ou 500, começa a levantar e assentar o que tem, porque o que falta, Deus vai trazer. Deus vai levantar, e sabe, queridos, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Aí você começa a olhar: mas Senhor, o recurso lá em casa mal dá para pagar as contas. Começa a aumentar a tua fé, queridos. Começa a aumentar a tua fé. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, de onde vai vir? Eu não sei. Mas o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor vai me dar os recursos, o Senhor vai mandar, e eu, Senhor, antes que os recursos cheguem, eu já vou dar um passo de fé, eu já vou fazer ali a minha oferta alçada, e eu vou dar, eu vou ir atrás, onde for, eu vou comprar. Manda entregar lá 1.000 blocos. Vou parcelar em 5, 10 vezes. Parcela. Senhor, eu não tenho. E daí? Você não tem hoje. Mas dá o passo de fé. Coloca os pés sobre as águas e Deus vai abrir o restante. Começa a agir nisso. Deus vai utilizar diferentes tipos. Interessante que se nós olhamos para a construção do templo, a construção dos muros de Jerusalém, não tinha construtores, não tinha pedreiro, não tinha engenheiro. Eram homens como você e eu, queridos.
A palavra de Deus diz no versículo 8 ali: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, trabalhava com ouro. Ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas, trabalhava com perfume. Ou seja, tinham as mãos delicadas. Nem calo na mão tinha o cara. Você apertava, dava um apertão na mão dele e parecia que estralava os dedinhos. O cara não tinha aquele aperto firme, sabe? Não. Mas e daí? Eles foram um dos que estavam ali. Sujaram as mãos também. Nós vamos pôr a mão aqui, nós vamos sujar nossas mãos e vamos restaurar, vamos fazer. Se é preciso, com certeza, eles vão ter que colocar força dobrada. Eu creio que esses perfumistas ourives aqui, os primeiros meses lá, depois que acabou, eram se queixando de dor na lombar, a dor aqui, tanta dor. Mas e daí, queridos? O sacrifício valeu a pena, porque tirou o opróbrio da nação, tirou a afronta dos outros que afrontavam. Muitas vezes, queridos, você não percebe, mas muitas vezes as pessoas que passam lá de frente do templo, lá onde estão os pilares, dizem: ixi, começaram e agora não tem como acabar. O inimigo muitas vezes faz isso. Pessoas passam lá na frente, onde está aquela construção, e eles olham assim: ixi, coisa de crente, começou e não tem como acabar. Queridos, está em nós, está em você, está na sua família. E sabe uma coisa tremenda que nós aprendemos aqui? Aparece como 30 vezes nesse livro, ao seu lado, junto a ele. Sabe, queridos, você construindo. Como se chama, irmão? Oi? Alberto. E a esposa? Adriana? Andressa? Alberto e Andressa. Estou ao seu lado. Estamos construindo juntos. Pastor Jesus, estou ao seu lado. Construímos juntos. O Márcio e a Ana, construindo juntos com o casal que está ali do lado. Estamos quê? Construindo juntos. Faça a sua parte, faça o seu melhor, que eu vou fazer. E nós estamos construindo aqui, nós estamos vendo o irmão construindo ali, fechando os muros. Para quê, queridos? Para que de um momento a outro eu construo minha parte, e de repente o outro construiu a dele, e nós fechamos as brechas. Fechamos as brechas. Eu me imagino, queridos, que quando aquele povo estava construindo os muros, diz que a família construiu o tal lado, a família de fulano com as suas filhas, com as mulheres. Queridos, Deus não faz distinção. Deus olha os ourives, Deus olha os perfumistas, e naquele povo envolveram até as mulheres e suas filhas. E eu creio que por família, e disse, de frente da sua casa, frente à sua casa estavam construindo. Olha, você vai construir onde? Frente à sua casa. Sabe o que quer dizer isso? Tem aplicação espiritual. Se você não construir e não fizer o seu melhor, frente da sua casa, cuidar da sua família e tudo ali, quando vier o inimigo, ele vai encontrar brechas e ele vai entrar e ele vai destruir o mais precioso que você tem. Então, quando ele diz assim, as famílias, você vai construir onde, reforçar onde? O muro frente da sua casa. Tem pessoas, meus amados, que estão descuidando da sua família e querem ajudar a reforçar ou a cuidar e a reconstruir a vida de outros. Eu vou te ajudar a caminhar com você. Sim, tudo bem. Mas como está a sua vida primeiro antes de você querer restaurar a vida do outro? Restaure a sua vida. Não deixa brecha nenhuma. Restaura os muros, para que o inimigo não venha a dar um sopro e derrubar tudo. Mas estejam os muros bem fortalecidos. Neemias estava dizendo, olha, de frente da sua casa, você vai fazer o seu melhor. Porque o seu melhor é o que vai proteger a sua família. Que tremendo. Outro ponto importante que eles tinham aqui, usar todos os recursos.
mas ter um alvo definido. Ter um alvo. Irmãos, se Deus trouxe você para este ministério, se Deus colocou você neste ministério, é porque Deus quer te usar. Deus quer que você crie raízes aqui. Raízes, sabe o que é raízes, queridos? Profundas. E depois que criam raízes profundas, querido, que você está aqui e você sabe, este aqui é o meu lugar. Este aqui é onde Deus quer que eu floresça. Aqui onde Deus quer que eu me torne uma vida feliz. Que eu tenha saúde espiritual. Porque raízes profundas têm a ver com saúde espiritual. E quando você tem isso, você tem raízes, cria raízes num lugar, você vai ter saúde espiritual. Há pessoas que ficam pulando de um ministério para outro. E não, eu estou lhe falando como homem e pastor que já sei disso. Como que é difícil as pessoas saírem de um lugar e ir para outro e dizer, estou bem. Não, não está bem, mentira. Isso é mentira. Porque não tem raízes ali naquele lugar. Vou para lá. E sabe como a pessoa sai, quando sai de uma igreja e vai para outra, se sente como um peixe fora d'água. Essa é a grande realidade. Dizendo, isso aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá com os outros irmãos, que eu tenho afinidade, que eu tenho vínculo, que eu tenho alegria, que eu tenho prazer de Deus, de adorar juntos. Ali estão as minhas raízes profundas. Ali onde Deus me criou como homem e mulher de Deus, onde dei meus primeiros passos na vida da fé. E tenho raízes. E quando tenho raízes profundas, então ali eu floresço. Eu vou dar flores. Eu vou ter uma vida feliz, dar flores. Que as outras pessoas vão olhar e vão dizer, olha, a vida dele é como um homem e mulher de Deus. Que bom, que bênção ver-o assim. Só que depois das flores, vem o que, queridos? Os frutos. Você não somente vai florescer, mas você vai dar frutos. E é isso que vem. As pessoas muitas vezes querem olhar já imediatamente para os frutos. Tenha tempo. Tenha tempo. Aprofunde suas raízes neste lugar. Crie raízes profundas aqui como homem de Deus. Viva o momento de Deus na sua vida neste lugar. E depois comece a nutrir-se da palavra de Deus, né? Prosseguir para algo que Deus tem na vida desta igreja. Deus quer usar você com os seus dons, com os seus talentos aqui neste lugar, né? O Espírito ele vê a cada um, queridos. O Espírito está enxergando. Deus olha o seu Espírito. Deus olha como você está trabalhando. Deus olha como está vivendo neste momento. Como você vive a igreja, Deus olha para você. Olha o versículo 20 que está falando aqui. Depois dele reparou, olha aqui, versículo 20. Depois dele reparou com grande zelo, Baruque. Noutra versão diz, depois dele reparou com grande entusiasmo, com grande fervor, reparou Baruque. Queridos, como necessitamos de homens como Baruque na vida desta igreja. Talvez você possa se preparar e dizer, Senhor, eu quero ser um Baruque na vida desta igreja. Eu quero reparar o que está a ser reparado, mas não com apatia. Mas eu quero fazer isso com grande fervor, com grande entrega do meu coração. Porque Deus está olhando o nosso coração, a forma como nós nos apresentamos diante de Deus, queridos. Lembra quando eu falei dos corintianos? É esse fervor que Deus quer te ver aqui, servindo ao Senhor, com grande alegria, com grande fervor, construindo, restaurando e fazendo o seu melhor para a glória de Deus. Eu não quero me estender muito, mas tem um versículo 11, eu não vou deixar passar. Outra parte repararam Malquias, filho de Arim. Este Arim que fala aqui no versículo 11, este Arim, ele é um da família que no livro de Esdras tinha se desviado dos caminhos de Deus
e foi com toda a sua família para a idolatria. Mas aqui nós vemos, reparou Malquias, filho de Arim, o que a sua família foi no passado, ou o que você viveu no passado dos erros, o que você cometeu de erros no seu passado, não definem o seu futuro. Não definem. Você pode ter sido isto ou aquilo, ter tantos percances. Para Deus, Deus olha a partir do momento que você começa a fazer uma nova consagração ao Senhor. Para o meu pai e minha família foi. E daí foi. E cada um há de dar conta diante do Senhor. Você pode ter andado nos caminhos do Senhor e pode ter escorregado aqui, um deslize aqui, outro deslize ali. Mas quando você se decide a posicionar diante do Senhor, como dizer, Senhor, daqui para frente, eu restauro o meu altar diante do Senhor, e eu vou me sacrificar como o sacrifício que o Senhor quer. E as coisas vão mudar, porque vão mudar. Quando você começa com o princípio certo, as coisas mudam. Quando você começa pelo princípio, as coisas mudam. O que nós aprendemos nesse capítulo? A dar devida honra segundo os feitos de cada um. Queridos, Deus nos honra e Deus abençoa o que você faz. Não importa se você pode com muito, ou você faz muito, ou você faz pouco. Mas aquilo que você faz na vida da igreja, Deus honra. Deus honra. O simples fato do Xavier trazer um chá para o pastor. Você viu como a esposa cuida, queridos? O simples fato, queridos, disso, pequenas coisas. Deus está olhando. Deus olha nossas atitudes. Deus olha nossas entregas, se é muito ou pouco. Deus está olhando. Eu posso muito, pastor. Na vida aqui de Neemias, no capítulo 3, se você olha lá, havia governadores, havia magistrais, pessoas eloquentes, pessoas que tinham uma posição grande, e todos eles, queridos, se envolveram na parte do muro. Mas também, queridos, estavam aqueles que não tinham praticamente nada. Tinham apenas uma casinha de pedra ali e era aquilo mesmo. O que nos ensina isto? Que aqueles que têm mais, que estão mais abençoados nos recursos, são aqueles que têm que ser os primeiros a se apresentar para dar o seu melhor para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque desta vida a gente não leva nada. Se nós aplicamos esses recursos na obra do Senhor, onde pessoas ali vão se unir, se encontrar com Deus, queridos, você já está investindo na obra do Senhor. Ninguém leva nada desta vida. E nós podemos usar nossos recursos. Aquele que tem mais bens, mais força, sejam os primeiros a se apresentar. Estou aqui, ó. Não fique olhando quanto o outro pode dar ou não. Dê aí, se você pode. E se você tem influência em algumas outras partes, fora daqui, use a sua influência para abençoar também. Use isso, a sua influência. Que a cidade de Deus e seu templo tenha participação de tudo. Que aprendemos aqui, que a cidade de Deus e seu templo tenha participação de todos os fiéis. Tanto em desfrutar dos privilégios espirituais, como seguir ao longo da caminhada dos deveres. Isso aprendemos. Que você pode usufruir de tudo isto aqui. E de tudo que Deus vai fazer, não somente aqui, mas quando migrarem para outro lugar e começarem a ver as coisas acontecendo, você vai usufruir. E a sua família também. Você tem que olhar pensando no futuro. Pensando que ali, aquilo vai ser um lugar onde meus filhos,
Mas eu vou investir. Sabem, queridos, os nobres aqui, eles investiam sem pensar se iam ter retorno para eles ou não retorno. Eles estavam pensando em que o negócio ia chegar a um fim e que ia tirar o opróbrio, que muitos iam se alegrar, muitos iam desfrutar de tudo isso. E é isso que nós devemos olhar, queridos. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, eu vou ter benefício? Sim, vamos ter benefício de ver o rosto das famílias sendo restauradas, vendo famílias sendo mudadas. Aprendemos também que os fiéis levam a obra avante, mesmo que não tenham vantagem. Que o rico e o poderoso, os maiorais, devem ser os primeiros a participar. Que cada um deve ser fiel em melhorar a sua própria situação onde reside. Pastor, mas eu sou tão pobrezinho. Trata de melhorar esse pobrezinho e ser cada dia melhor. Trata de se esforçar e pedir: Senhor, me dá vontade de querer crescer, me dá vontade de melhorar, me abençoa, Senhor, porque Deus faz isso. Deus quer melhorar a sua vida, tanto espiritual como material. Deus quer fazer isso, e Deus vai usar, queridos, Deus vai usar você para tudo isso. Isto aqui também se refere ao pobre. Senhor, eu tenho apenas uma casinha pequena. Então melhora, que o seu espaço ali seja o melhor, onde a sua esposa e seus filhos tenham prazer em estar ali. Prazeroso, é pequeno, mas é meu, e é o meu melhor, e Deus vai me abençoar. E queridos, sempre falei isso, a nossa igreja, a igreja brasileira, é uma igreja rica. Diga amém. A igreja brasileira é uma igreja rica. Tem recursos. Isto aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Mas a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, se cada um começamos a dizer: a minha casa é uma extensão disto aqui, a minha casa é uma extensão disto aqui. Aí você começa: quanto que nós temos de recurso? Já parou para pensar? Já parou para pensar? A partir daqui, e olhando para os meus bens lá em casa, para a minha casa, para o meu carro, para a minha família, para os recursos, nós somos um povo rico. Mas aí se você diz: eu sou pobre, é porque você está olhando muito para as ruínas. Comece a olhar para aquilo que Deus já tem te dado, como o pastor falou. Olhe para as bênçãos que já tem nos alcançado. Olhe para isso e dizer: Senhor, eu quero mais de Deus. Ponha Deus à prova. Ponha Deus. E vamos unir-nos, queridos, em prol de uma causa. Eu falei para o pastor Vitor: Pastor Vitor, eu quero caminhar junto com vocês nessa construção, em te ajudar na ministração da palavra, em te ajudar com os casais. Vamos caminhar junto, eu posso te ajudar. E se há alguns aqui que queiram ajuda: pastor, quero me aconselhar com você, quero falar com você, a sua esposa. Por que não? Procure ajuda. Queremos te ajudar. Queremos orar por você, estender as nossas mãos para fortalecer a sua família, para que você esteja, firme, uma família feliz, e não deixe o tempo passar, e de repente quando você vai consertar já não tem mais tempo, porque um ou outro disse: já não quero mais nada com você, demorou tempo demais. Não deixe, porque o inimigo é estrategista, vai deixando, quando você menos espera, queridos, esfriou tudo e foi tudo por água abaixo. Então, queridos, procure ajuda. Se você está assim, queridos, restaurar portas. Quais as portas que estão queimadas na sua vida? Quais as portas? Quando eles restauraram o muro, eles restauraram as portas, colocaram os ferrolhos, os ferrolhos nas portas, e depois diz que colocaram as trancas.
Sabe o que era tranca? Você já ouviu falar alguma vez de tranca? Acho que você, a maioria daqui, só os mais velhos, viveram em casa que tinha tranca, não é? Que você entrava, fechava as portas, fechava a porta e colocava uma madeira que assim, ó, de fora a fora. Essa era a tranca. Não era a fechadura. Antigamente eram as folhas, eram as paredes, as portas de 2 folhas, e você fechava as 2 portas e colocava uma tranca, né? Abria só por dentro. Que portas foram queimadas na sua vida? Que portas precisam ser restauradas? Talvez precise ser restaurada a porta da santidade. Está queimada a porta da santidade. Talvez a porta do respeito familiar. Você já perdeu o respeito na família. Precisa ser restaurada essa porta que foi queimada. E é só você que pode fazer isso, se colocando na presença do Senhor. Diz: Senhor, essa porta está queimada. E o inimigo vem e põe o pé ali, e entra e continua fazendo estrago na família. Mas você precisa restaurar essa porta. E é só você que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por você. Talvez você precise restaurar a porta da adoração. Você tem perdido o entusiasmo de ser um adorador ao Senhor. Precisa restaurar a porta da adoração. E sabe, queridos, não só restaurar a porta da adoração, mas colocar a tranca. Sabe que significado espiritual tem a tranca, queridos? É colocar limites. Colocar limites. Que ninguém vai entrar para a minha família. Ninguém vai arrombar e entrar e destruir aquilo mais precioso que eu tenho. Você tem que aprender: Senhor, nesta manhã, o que o Senhor quer que eu restaure na minha família? Que portas eu tenho que restaurar? Eu não somente vou restaurar, Senhor, vou arrancar essa porta que foi queimada. Mas, Senhor, eu vou colocar uma porta nova. A porta da santidade. A porta do respeito. A porta do amor. A porta da adoração. Eu vou restaurar a porta do carinho, a porta do diálogo. Eu vou restaurar essa porta que está queimada. E eu não só vou restaurar, mas eu vou colocar a tranca e eu vou colocar limites. Limites. Para que o inimigo não venha entrando achando que pode. De que adianta levantar muros lindos, muros altos, fortes, se não restaurou as portas com seus ferrolhos e suas trancas? Está à mercê do inimigo. Talvez o mais importante nesta manhã seja examinarmos o nosso coração e pensar: Senhor, que portas eu tenho que mudar em minha vida? Que portas eu tenho que trocar, Senhor? Eu tenho que trocar e colocar ferrolhos bem fortes. E eu tenho que colocar a tranca, para que o inimigo não entre, Senhor, e a minha vida não fique de zombaria para os outros lá fora. Mas eu tenha um lugar de adoração no meu íntimo. Um lugar de adoração. O lugar de adoração lá no íntimo, ele requer de uma porta bem estruturada, ferrolhos bem firmes e uma boa tranca para não dar brechas para o inimigo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, de poder estar aqui para te adorar, Senhor, este primeiro dia da manhã. Somos privilegiados por poder cantar, te adorar, expressar nossa gratidão ao Senhor, por o que o Senhor tem feito, por o que o Senhor está fazendo, e mais olhar por a tua palavra e crer nas promessas do Senhor e por o que o Senhor irá fazer. Por isso te louvamos, Senhor. Pai, ao examinarmos o nosso coração nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a tirar as portas que estão queimadas,
colocar portas novas dentro do nosso coração e os muros do nosso coração, para ali, Senhor, poder levantar o nosso altar ao Senhor e ali poder te adorar, ser os verdadeiros adoradores, homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade, e encontrar o verdadeiro caminho da adoração. Oh, abençoa as famílias nesta manhã, abençoa as famílias aqui representadas, cada uma, Senhor, cada uma vai de encontro. Agora, Senhor, o Teu Espírito Santo vá sondando os corações e vá falando ao seu coração. Oh, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, você precisa disso, precisa trocar essa porta. Você precisa mudar. Eu quero te ajudar, eu quero transformar a sua vida, eu quero te encher da alegria e do gozo do Senhor. Eu quero fazer de você um homem e uma mulher cheia de vigor, cheia do gozo, da alegria do Senhor. Oh, Deus amado, vai fazendo isso aqui no nosso meio, Senhor, onde há necessidades, tanto físicas, espirituais ou econômicas. Senhor, vai à frente. Vai, Senhor, colocando, vai sendo Deus Todo-Poderoso nas suas vidas. Engrandece o Teu nome aqui no nosso meio. Senhor, te rendemos a Ti, somente a Ti, todo louvor, toda honra e toda glória devida ao Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossa semana para louvor da Tua glória. Amém.